Esses são os livros que eu estou lendo atualmente. Livros que não tem nada a ver com direito. Manual do Empreendedor, já li, terminei. Curso de Filosofia, estou na metade. Argumentação, ainda não terminei. Ah, esse aqui é muito interessante, é um dicionário alemão-inglês. Mas ele é um dicionário de figuras, de fotos. Muito bacana, muito interessante. Ah, esse aqui é um romance em inglês, How to Be Good. Muito legal, muito interessante. Esse aqui é um livro desse cara chamado Joshua Foer, que é o Moonwalking with Einstein. Tem a ver com memorização. É um cara que é um jornalista, foi campeão americano de memorização. E eu tô lendo esse livro, acho bastante interessante, tem muita técnica de estudo, muita coisa legal. Beleza? Esse curso de filosofia, ele é realmente para quem não sabe filosofia como eu, né? Mas eu gosto de ler e etc. Beleza? Pessoal, vamos lá? Vamos começar? Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, olha só. Eu vim aqui bater um papo com vocês sobre algo que esses dias eu estava atendendo um aluno no Skype, na verdade, alguns alunos no Skype, e nos meus diagnósticos, porque quando o aluno participa do programa, se você é meu aluno, você sabe disso, é feito um diagnóstico da vida estudantil do aluno, da sua vida acadêmica como um todo, né, eu faço uma análise completa do que ele vem fazendo, das técnicas de estudo e por aí vai, né? E nesses diagnósticos eu faço uma pergunta num questionário que eu mando, que é a seguinte: qual é a sua maior dificuldade em relação aos estudos? Qual é a sua maior dificuldade em relação aos estudos? Então, existem várias respostas para essa pergunta, os alunos respondem isso de várias maneiras. Mas a resposta que eu mais ouço, duas respostas que eu mais ouço, né? Que é procrastinação, ou seja, o aluno procrastina, deixa de fazer as coisas e vai enrolando, né? E a outra é concentração. Então, essas duas respostas. Sobre procrastinação, eu já gravei algumas coisas e em outra oportunidade eu volto a falar disso. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre concentração, né? Qual as técnicas que eu utilizo para ter mais concentração? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, naturalmente, eu tenho uma capacidade de me concentrar muito além da maioria das pessoas, eu tenho essa consciência. Mas é uma coisa interessante. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Uma vez eu estava viajando, estava indo para o Rio de Janeiro. E aí eu estava no avião, a Divina Magda estava sentada na janela, eu estava sentado no meio, passagem de pobre, né? São 3 lugares, né? E aí tinha um cara sentado do lado, assim, né? No corredor. E então esse cara... Então eu comecei a ler eu estava lendo um livro, não lembro exatamente qual. Eu estava lendo um livro, e aí na hora do avião decolar, eu olhei e percebi que o cara não estava sentado. Eu falei: amor, cadê o cara que estava aqui do lado? Ela: não acredito que você não viu. Eu falei: não, viu o quê? A Polícia Federal entrou no avião, um sujeito de terno, com o distintivo pendurado da Polícia Federal, chamou o nome, e aí ele se identificou. O policial federal se aproximou, pediu um documento, ele apresentou o documento para o policial federal determinou que ele o acompanhasse e saísse do avião. Isso, todo mundo virou um buchicho danado. Você estava lendo o livro, você não parou de ler o livro. E aí, quando eu olhei pro lado, o cara já não estava. Eu não vi nenhuma dessa cena, eu nem percebi. A Divina Magda pode, para não mentir sozinho, a Divina Magda pode confirmar esse fato. Então, o que aconteceu? Eu não sei. Quando eu estou muito concentrado em alguma coisa, eu abstraio. Eu tinha um escrivão que trabalhava comigo, acho que ele até aposentou, que ele falava que às vezes conversava comigo. Eu estava lendo, por exemplo, um inquérito, ou estava lendo um depoimento, alguma coisa. Ele chegava a conversar comigo, eu dava respostas e depois eu não me lembrava, que eu estava tão concentrado e dava respostas automáticas assim, tipo: aham, tudo bem, tá certo. E aí, às vezes, ele falava assim: doutor, amanhã eu vou chegar mais cedo, eu vou chegar mais tarde e sair mais cedo. Eu: aham, beleza. Então, eu dava respostas automáticas para ele. Mas, olha só, olha o que é interessante. Eu só consigo manter esse nível de concentração absoluta, que eu fico absorto no que eu estou lendo, eu fico absorvido no que eu estou lendo, quando aquilo é absolutamente interessante para mim. Quando aquilo é realmente bacana e eu realmente gosto e aquilo é do meu interesse. E é claro que quando o que eu estou lendo, o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo não é tão interessante, a minha concentração desaba.
E é isso que vai acontecer com você. É óbvio que se você está lendo direito tributário, nem o professor de direito tributário gosta de direito tributário. E é claro que você não vai ter uma mesma concentração lendo, sei lá, a teoria do crime. Não é? Então, esse é um detalhe. Eu estabeleci que terça e quinta eu iria estudar alemão. Peguei um curso na internet, baixei um curso na internet, esse que tem no YouTube mesmo, e comecei a estudar e estabeleci que eu ia estudar um determinado tempo de alemão. E eu não consigo me concentrar, apesar de eu ser uma pessoa que consigo me concentrar com bastante facilidade, eu não consigo me concentrar para estudar alemão mais do que 25 minutos. E eu tinha me proposto a estudar 1 hora, terça e quinta. Eu disse que ia aprender alemão, porque eu gosto do autodidatismo, eu gosto de aprender as coisas sozinho, né? E aí eu falei assim, não, eu vou estudar 1 hora. O que eu descobri? Eu não consigo me concentrar naquela aulinha de alemão por uma aula. A aula tem 50 minutos. Eu não consigo me concentrar pelos 50 minutos. Não consigo. Eu só consigo fazer metade da aula, 25 minutos. E eu tenho que fazer, então, 2 aulas. Desculpa, eu tenho que fazer uma aula em uma semana. Eu tenho que fazer metade da aula na terça e metade da aula na quinta. Por que isso? Porque a concentração tem muito a ver com o interesse, com você gostar daquilo. E como quando a gente está estudando para concurso, a gente estuda muita coisa que não é interessante para a gente, que a gente não gosta. Professor, então tem alguma saída para você resolver isso? Bom, eu vou dar 3 dicas para vocês para que você consiga manter a concentração dos seus estudos com uma qualidade absolutamente alta, com uma capacidade arrasadora de compreender o conteúdo e de ficar realmente concentrado por um longo período de tempo, beleza? 3 técnicas que eu aplico tanto estudando saxofone, estudando línguas, né? Eu falo inglês fluentemente e agora eu quero aprender alemão, depois eu vou aprender outras línguas. Eu quero aprender uma língua por ano. Eu acho que não vou conseguir, mas essa é a minha meta. Como é que eu faço para conseguir me concentrar nas coisas que eu não gosto, mas eu sei que são importantes para a minha vida e para o meu desenvolvimento pessoal? Como é que eu consigo me concentrar lendo um livro de um curso de filosofia, né, com coisas que são absolutamente abstratas mas que não me parecem muito práticas naquele momento, mas eu sei que é importante para o meu desenvolvimento pessoal? Como é que eu consigo fazer isso? Então são 3 dicas, eu quero que vocês anotem, por favor. A primeira dica é algo que eu já adiantei para vocês. Quando eu fui estudar alemão, eu me comprometi a estudar 50 minutos. E o que eu descobri? Eu descobri que eu não consigo manter a concentração por 50 minutos. Eu só consigo manter a concentração, ou seja, um estudo de qualidade, eu consigo ficar lá sentado 50 minutos. Mas o estudo de qualidade, prestando atenção, repetindo as frases e com aquela atenção, eu consigo fazer por 25 minutos. Então a primeira dica é: fracione o tempo de estudo em microestudos, em pequenos estudos. Então, vamos supor que a sua meta seja estudar por um período de 4 horas. Então, você conseguiu tempo no seu dia e você quer estudar, vamos supor, 4 horas. Né? Só que você não vai conseguir estudar aquelas 4 horas, porque você ainda não tem a resistência e não vai conseguir, não vai ter a capacidade de manter uma concentração de alto nível pelas 4 horas. O que seria melhor você fazer? Num primeiro momento, você pode fracionar essas 4 horas em períodos de 25 minutos, com descanso de 5 minutos, por exemplo. Não é que você vai manter todo o seu estudo assim, mas até que você consiga adquirir um poder de concentração maior, você fraciona o tempo de estudo em microestudos. Então, ao invés de estudar 50 minutos e parar 10, ou estudar 1 hora e parar 5, reduz inicialmente para 25 minutos. Faça isso principalmente para aquelas matérias que você gosta menos, que você tem mais dificuldade de se concentrar. Eu, por exemplo, tenho uma absoluta dificuldade de estudar direito empresarial, por exemplo. Nunca gostei. Então, o que eu faço? Fraciono o direito empresarial, ao invés de estudar direito empresarial por 1 hora, eu estudo por 25 minutos. Professor, não é pouco? O que é importante é a qualidade e constância, não intensidade. Isso que eu sempre falo. Tudo bem? Não, esse não é o método como Pomodoro, não, tá bom? Então, fracione. Eu faço isso, por exemplo, com o alemão. Eu fraciono o estudo do alemão. Eu poderia fazer, por exemplo, se eu quisesse estudar alemão por 1 hora, eu estudaria 25 minutos, pararia 5 minutos e estudaria mais 25 minutos. Né? Só que eu resolvi fracionar e estudar 25 minutos terça e 25 minutos na quinta-feira.
Então, uma dica bacana é fracione e vá aumentando aos poucos a sua concentração e a sua resistência para estudar aquela matéria. Então, você começa com 25 minutos e você para por 5 minutos. Depois você estuda, depois quando você ganhar resistência, você estuda por 30 minutos e vai avançando com o tempo. Tem que ter paciência. As coisas boas na nossa vida não são fáceis. Então não acho que você vai conseguir uma concentração absoluta de imediato. Então a primeira dica, fracione o seu estudo daquelas matérias mais chatas em microestudos. Faça estudos menores com a maior quantidade de descanso. Tudo bem? Só seja disciplinado. Marque no cronômetro e volte a estudar por aquele tempo que você tem que estudar. Tudo bem? Legal? Tudo bom? Estou concentrado agora, não consigo ver as mensagens, tá bom? Segunda dica. Então, primeira dica, aquela matéria mais chata, fracione. Estude um pouquinho, descanse. Estude um pouquinho, descanse. E vai aumentando com o tempo. Anotou? Segunda dica. A segunda dica é... Eu vou começar a segunda dica com um exemplo. Isso já aconteceu com você com certeza. Você viaja para um determinado local, uma capital, por exemplo. Você viaja para qualquer lugar, para visitar um amigo ou um lugar desconhecido. E aí esse amigo fala assim, cara, vamos fazer um passeio? Vamos. Para onde? Cara, eu gosto de ter um parque aqui na cidade que é muito legal para a gente ir lá correr e ver a natureza, muito bacana. Tudo bem. O parque fica aproximadamente 25 minutos dirigindo da casa dele. Só que ele não te fala isso, ele só fala assim, o parque é mais ou menos aqui perto de casa. E aí você entra no carro, ele está dirigindo, você não conhece a cidade. E aí vocês vão dirigindo, aí passam 5 minutos, 10, 15, você começa a ficar agoniado. Você vira para ele, pô, bicho, esse parque é longe. Caramba, onde é que fica esse parque? Não, caramba, é aqui pertinho. Aí vocês chegam no parque. A impressão que você tem durante essa caminhada, durante esse trajeto, é de que o lugar é muito longe. Porque você não conhece a distância, você não sabe onde você vai chegar e quando você vai chegar. Então, quando você faz essa viagem pela primeira vez, parece muito distante, parece que é muito longe. Mas se você faz isso 2, 3, 4, 5 vezes, esse parque dá a impressão que ele é próximo. Eu sei porque, por exemplo, eu dirijo 10 minutos sem trânsito daqui para o meu trabalho. Mas eu lembro exatamente de uma vez dar uma carona para um amigo que não conhecia a cidade, e quando eu passei pelo meu trabalho, ele falou assim, eu falei, cara, eu trabalho aqui. Aqui é onde eu trabalho. Ele falou, pô, é longe da sua casa, né? Então ele teve a impressão que era bastante longe, porque ele não conhecia o trajeto. Então, quando a gente conhece o trajeto, a tendência é a gente a tendência é a gente acostumar e achar que aquilo é perto. E como é que você pode aplicar essa ideia no seu estudo? Saiba exatamente onde você vai chegar naquele momento que você vai estudar. Então, por exemplo, vamos supor que você vai estudar agora direito constitucional e que você vai estudar controle de constitucionalidade. O que os alunos geralmente fazem? Eles pegam o primeiro ponto lá e começam a ler até cansar. Né? Começam a ler durante aquele período que ele tem que estudar até cansar. Não sabendo onde o estudo vai chegar, ele só tenta avançar, loucamente tentando avançar. É a mesma coisa que se você entrar no carro e se dirigir para um lugar que você não conhece. Vai parecer que aquele lugar é longe. Então, a segunda dica que eu dou é quando você se sentar para estudar alguma coisa, se comprometa a estudar sempre de 5 a 8 páginas. Então você fala assim, eu vou estudar de 5 a 8 páginas. Eu vou assistir tantos minutos da aula. Então não diga assim, eu vou assistir a aula até me cansar. Eu vou ler até me cansar. Não, fala assim, eu vou ler 5 ou 6 páginas. E aí você lê, aí quando você chegar na sexta página, na oitava página, na 10ª página, quanto você determinou, você respira e estabeleça mais tantas páginas para ler. E você sempre olha onde você vai chegar e marca lá onde você vai chegar. Porque quando você tem essa ideia de proximidade, você tem o seu cérebro, ele sabe onde vai chegar. E isso ajuda na concentração de forma assim muito importante. Então eu quero que você entenda essa dica e que você aplique essas dicas. Não tem nada de motivacional aqui. São dicas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia e que vai realmente funcionar. Então a primeira dica que eu disse, a primeira dica para você aumentar a concentração é fracione em tempos menores o estudo, mesmo que se você faça várias frações de estudo com vários descansos, até que você aumente a resistência.
Segundo, estabeleça pequenas metas durante o estudo. Não sente para estudar controle de condicionalidade. Sente-se para estudar tantos pontos ou tantas páginas. Faça isso em poucos segundos antes de começar a ler e vai estabelecendo pequenas metas até que você alcance o final. Beleza? Então, essa é a segunda dica que eu aplico e funciona muito bem para mim. Terceira dica para você aumentar a concentração, para você ter uma concentração que te permita apreender tudo que você está lendo. Então, a terceira dica que eu dou é: tenha uma meta de médio prazo. Tenha uma meta de médio prazo. A primeira dica é para você fracionar o estudo. A segunda dica é para você criar micrometas, pequenas metas, durante o seu estudo do dia a dia. E a terceira dica é: tenha metas de médio prazo. Então, é muito importante que você, dentro do seu estudo, estabeleça assim: olha, eu vou vencer controle de condicionalidade em 15 dias, por exemplo. Eu vou vencer a teoria geral do crime em um mês, alguma coisa assim. Ou seja, estabeleça metas de médio prazo. É a partir dessa ideia que eu criei o meu sistema de metas. Por quê? Porque eu estabeleço para o aluno metas de médio prazo, que são 15 dias. Dentro daqueles 15 dias, ele tem que estudar em constitucional, controle de constitucionalidade, em direito penal, erro de tipo, em, sei lá, em administrativo, em probidade administrativa e por aí vai. Ou seja, eu estabeleço metas de médio prazo. E isso gera uma ideia de finitude no que você está fazendo. Essa é a palavra, tá bom? Então, 3 dicasinhas que podem te ajudar enormemente a aumentar a concentração. Fracione o tempo de estudo, o estudo diário. Faça estudos menores com o maior número de descansos. Segundo, estabeleça micrometas enquanto você está estudando no dia a dia. Não se sente para estudar o controle de condicionalidade. Estude por 10 páginas. E aí você vai estabelecendo pequenas metas até você alcançar o estudo. E terceiro, estabeleça metas de médio prazo. Ou seja, tenha na cabeça, mais ou menos, isso não é matemático, mas o que você quer alcançar a cada 15 dias. A cada 15 dias do seu dia. Tudo bem? Pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado. Quem está aí hoje? Delta, Gabriel, você não faz mais nada na vida? Perdão. Rafael. Nath. Valeu, galera. Tudo bem. Pessoal, gostaram das dicas? Foram úteis? Sim ou não? Gostaram? Monstros, 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 monstros. Legal, fico feliz. Pessoal, aplique. Não tem nada de motivacional aqui. São dicas práticas que podem realmente te ajudar, tá bom? Adorei estar aqui com vocês. A gente se encontra, tá bom? Amanhã nós teremos a microaula pela manhã. Por volta, entre 10 e 11 horas eu costumo entrar. Fiquem ligados aí, transmitam, divulguem a palavra, tá bom? E vamos juntos, tá? Estou aqui com vocês e qualquer coisa é só chamar. Beijinho a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.